Olá, pessoal. Mais um podcast aqui, presença ilustre do nosso amigo Daniel. Daniel, que já é uma peça conhecida aqui de alguns alunos do Claretiano, do nosso colégio. Junto com ele, o Varela, né? Então agora eu vou passar pro Daniel. O Daniel vai dar um oi para vocês, Varela também. E aí a gente já fala qual é o nosso tema de hoje. Legal. Obrigado, Otávio. Olá para todo mundo. Muito prazer, meu nome é Daniel. Sou professor de Química, trabalho com pré-vestibular aí já há alguns anos. Hoje, atualmente, também eu sou coordenador do Pandora Vestibulares, da unidade de Piracicaba. Então, eu estou imerso já há algum tempo em vestibulares, a vida do estudante, do pré-vestibulando, que é uma vida um pouquinho diferente aí, né? Um pouquinho corrida. Então, estamos aqui para bater um pouquinho de papo sobre isso. E quero também chamar para se apresentar o Varela, né? Que está aqui também para falar com a gente. Bom, então olá para todo mundo que está assistindo, meu nome é Varela, sou professor há 25 anos, desde o começo sempre com pré-vestibular, sou professor de física, né? Então tem as exatas com as mentes brilhantes aqui, né? Professor de física há 25 anos, eu fiz Unicamp e sempre lidando com pré-vestibular. Então desde o começo, a primeira aula da minha vida foi no pré-vestibular e até hoje eu estou nele. E aí também desde 2008 no Pandora, né? Como diretor-geral, eu sou um dos fundadores da escola. E como o Dani falou, tem experiência para a gente falar sobre o tema, que é um tema importante, né? Legal, beleza. Então, pessoal, vocês já entenderam aí que o tema é vestibular. Esse tema, ele está muito próximo à vida do estudante lá do cursinho, do terceirão. Então, galera do terceirão, fica atenta aí. Galera do cursinho, fica atenta. Mas a gente não pode... talvez até mais importante, a gente não pode deixar de pensar. O pessoal que está lá no segundo ano, que vai decidir carreira, que vai decidir curso, que vai decidir cidade. E o pessoal do primeiro ano que já tem que se preparar para essas decisões, tem que se preparar para esse caminho, né? Que não é um caminho tão fácil assim, mas a gente vai procurar dar essas dicas para que essa caminhada seja o mais tranquila possível. Né? Eu acho que é legal pontuar que realmente não é um caminho tão fácil, mas é possível, galera. É possível. A gente costuma falar que não entram os mais geniais, né, numa faculdade, uma boa faculdade, uma faculdade pública, mas entra aqueles que não desistem, aqueles persistentes, né, aqueles que têm esforço. Disciplinados. Nossa, essa palavra é fundamental. Então, isso vale para, às vezes, você fala, acho que não tenho, talvez, uma capacidade. Calma. Relaxa, porque existem outras habilidades envolvidas. Não é uma questão de capacidade intelectual, né? Eu não sou inteligente o suficiente. Todos são. E aí eu vou discordar um pouco de vocês. Eu não acho que é um caminho difícil. Eu acho que é um caminho complexo. Na minha concepção, uma coisa difícil é quando tem um alto grau de necessidade de esforço intelectual para você resolver esse problema. Então, nós fizemos física. Eu não sei para você, mas para mim, quando eu fiz quântica, mecânica quântica, era muito difícil. Os fenômenos eram complexos de entender, a matemática era um negócio... Agora, um projeto é complexo quando ele tem muita variável. E é isso. É muita variável para resolver. Tem que estudar, tem que lidar com ansiedade, tem que escolher o curso que vai prestar, tem que lidar com as relações familiares, com as relações de amizade. Então é muita coisa ao mesmo tempo. Por isso que aí eu sou suspeito para falar, eu sou apaixonado por isso. Porque eu acho que é um período de evolução muito grande. Que é uma pena que a gente, culturalmente, só parece que dá valor para ele na terceira série e no pré-vestibular para quem faz. Mas o que você falou é o linha mesmo. Tem que começar na primeira série. E aí não é para virar... Né, na primeira série eu só vou fazer exercício da FUVEST. Não. É aumentar a intensidade do foco que se dá ao vestibular ao longo do tempo, né? Mas eu acho que hoje as pessoas deixam muito para a última hora. Né? E na terceira que nós vamos falar, não... O treinamento, acho que lá na primeira série, segunda série, tá muito assim, ó, aquele pensamento crítico, aquela investigação, né, que está acontecendo, aquele desafio de tentar resolver, às vezes, um exercício que ele tá, parece que um pouquinho acima da minha capacidade, mas não está, né? Porque é aí que a gente vai evoluindo. Critérios, né? Ser criterioso, porque, por exemplo, na área de exatas, as regras são ditadas pela matemática, os conceitos lá na física, né? Tem lá toda a parte de associação da física com a matemática e... Né? A química, que também usa... A linguagem da química e da física é a matemática. Sim. Né? Agora, eu acho que tem um lance que é paralelo a isso, né? Que realmente
exercício, estudo, não sei o quê, talvez não é a hora da primeira série. Mas, poxa, você vai a um dentista, você está na primeira série, você vai pôr o seu aparelho, né? Por que não perguntar onde o dentista fez faculdade, como que é a vida dele? Será que é uma vida legal? Será que o dentista só fica no consultório? Ou tem um outro tipo de trabalho que também pode ser, né? Você vai num, sei lá, em qualquer outro lugar, né? Você encontrou um tio que faz tempo que você não vê, que trabalha num poço de petróleo em Macaé, no Rio de Janeiro. Né? E aí, o que você fez para chegar aí? Você gosta? Como que é a sua vida? Né? Então, acho que isso é vestibular. Né? Isso é vestibular. Com essa curiosidade, né? Curiosidade. Isso é vestibular. Isso é verdade. Curiosidade sobre tudo, né? Não só sobre isso daí. Porque às vezes a gente, aqui, né? O Dani também estava aí com a gente, tudo tem um processo de investigação. A gente olha, por exemplo, na física, coisas cotidianas, coisas do nosso dia a dia, que depois a gente estende, né, para aquilo que pode ser cobrado, né, na forma de um vestibular. O vestibular, que a gente faz lá, a porta do vestibular, né, migrando um pouquinho essa conversa, a ansiedade. A gente tem que controlar muito essa ansiedade, que ela é controlada nos dias de prova, normal, aqui no colégio, mas o vestibular daí é a prova, né? Você quer dizer que aqui é um ambiente mais controlado? Aqui é um ambiente mais controlado, que o aluno vai treinando essa ansiedade para aquela prova, às vezes, um pouquinho mais difícil aqui no colégio. Mas lá no vestibular são muitas questões, né? É um ambiente que ele não conhece, então ele sai daquela zona de conforto. É muita coisa, você vai pegar uma cadeira que range... Um cachorro latindo no vizinho. Você vai pegar uma sala que o ar-condicionado quebrou, talvez não tenha, e tá muito calor. A mesa pequenininha. A mesa é pequena, talvez está com parafuso solto. Existem inúmeras variáveis mesmo. A pessoa atrás batendo na tua carteira, na tua carteira, mas eu acho que a gente precisa tomar cuidado porque algumas pessoas falam, não pode ficar ansioso fazendo prova. Não tem como. Né? E ansiedade é uma palavra que, na minha opinião, foi meio demonizada. A ansiedade faz parte do processo. E, na minha opinião, ela é importante. Ela é importante porque, na minha cabeça, é sinal de foco. Um cara que está ansioso para fazer uma prova é o cara que estudou para isso, ele está com vontade de fazer essa prova. Como tudo na vida, o problema é o excesso. Então, o excesso de ansiedade é que tem que ser combatido. Ele tem que saber controlar, uma história no Pandora que uma aluna, uma vez, eu estava dando aula e uma menina falou assim, brincando com esse lance da ansiedade, né, fazendo uma piadinha para desmistificar, a menina falou assim, eu tenho uma história boa com relação a isso. Eu falei, o quê? Ela falou, eu vomitei durante a prova. Eu falei, nossa, eu já discutei uns casos assim e tal. Ela falou, não, mas no meu caso é diferente. Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu vomitei na pessoa da frente. Nossa. Eu falei, nossa, não acredito, cara. Aí todo mundo meio que riu e tal. Aí eu falei pra ela, pô, mas sacanagem, né? Por que você não vomitou no chão? Tá passando mal, tal, vomita no chão, pelo menos, né? Ela falou, Varela, eu nem lembro. Aí a hora que ela falou, deu o climão que deu agora aqui. Sabe? Opa, né? Você apagou? Ela falou, apaguei. Eu acordei no ambulatório da escola. Olha. Tal, não sei o quê. Aí ficou um clima assim, eu falei, bom, mas você tá falando isso agora aqui rindo, então tá resolvido na sua vida isso. Ela falou, sim, fiz terapia, entendi que tava passando do ponto. Né? Então é saber se apoiar numa coisa certa. Se você tá, eu tô com um friozinho na barriga porque tá chegando o vestibular, ou porque eu tô na dúvida ainda do que eu vou prestar, faz parte. Você é um ser humano normal. E um pouco pior, não é um ser humano normal, você é um adolescente. É um ser humano um pouco diferente. É verdade. Mas aí quando fica no extremo, né? Poxa, quem vai resolver isso é um psicólogo, um psiquiatra, né? Não vai ser, vou estudar mais que vai diminuir minha ansiedade. Não, né? Não é isso, né? Mas é isso, a ansiedade é um dos componentes dessa complexidade que a gente falou. E eu vou numa história ao contrário dessa. Porque assim, tem aquele muito ansioso, na expectativa, tentando fazer o exercício e tal. E também tem, dentro dessa mesma sala de aula, aquela pessoa, aquele adolescente que, depois de meia hora, 20 minutos de prova, ele tá dormindo. Na época lá, século passado, quando eu estava fazendo vestibular, os meus amigos... eu não prestei Unicamp. Um amigo foi prestar Unicamp e ele falou assim, a menina sacou um pacote de pão, pegou um pote de maionese. Mentira. Durante a prova, mandou uma maionese no pão e comendo. Tava quente, detalhe, o vestibular aqui no Brasil é num período muito quente, né? Mas aí que tá, a ansiedade dessa menina tava lá embaixo, né? A expectativa dela de... Mas, esses dias eu tava, fazia um tempo já, foi esses dias, mas eu tava na porta de uma escola no Enem e chegou um cara com uma garrafa, mais velho, parecia com uma garrafinha de cerveja.
tomou a garrafinha de cerveja, colocou na calçada assim, entrou para fazer prova. Eu falei, amigo... Não, ele está controlando a ansiedade dele. Não é um medicamento para isso. Mas na porta dos vestibulares a gente vê muita coisa, né? A gente vê aquele aluno que é super bem preparado e que está muito nervoso. E que provavelmente o rendimento dele baixe. Salvo aquelas situações onde depois de um pequeno período, iniciada a prova, ele consegue controlar isso daí. Se ele não controlar, o rendimento dele vai de fato lá para baixo, né? Então, eu converso muito com o pessoal do terceiro, porque chega ali nas vias de prova, eu entendo que o que é mais importante para eles não é mais aquela quantidade de exercício que você está resolvendo de aula, é controlar esse monstro todo, né, de ansiedade, de vestibular, de 3 minutos por questão e tal. Então, eu acho que esse momento aí é assim, ó, vamos conversar, vamos baixar. Porque né? tem uma mistura de ansiedade e cansaço, né? Tem. Então, tudo isso vai passando, né? Tem uma estratégia que eu acho interessante, que é de, quando pegou muito cansaço ou até um pico de ansiedade, parar mesmo. Vai no banheiro, vai lá, pega uma água gelada, joga no rosto, sabe? Dá um... Tem vários estudos que tentam definir o tempo de concentração que a gente tem, né? Até onde eu sei não tem um delta T preciso, mas certamente não é de 4 horas, né? Não, certo, não é. É muito então, tempo. são minutos, né? Que a gente consegue 20, tem gente que fala em 30, alguns 40, mas depois uns 20, 25, 30 minutos, vai lá, lava o rosto e volta para ter outro pico. Outro pico. O processo é cansativo. Né? E é por isso que tem essa lógica meio perverso até com quem presta medicina. Porque quem presta medicina tem que fazer muitos pontos. E você consegue fazer muitos pontos no final da prova. Né? Você não consegue fazer, 82 pontos numa FUVEST que tem 90. Você não faz isso em 2 horas. Você vai fazer isso depois de 4 horas e meia de prova, mais ou menos, para conseguir chegar. E aí, lidar com esse cansaço, ansiedade, né? E aquela vozinha que a gente tem na cabeça que conversa com a gente às vezes, né? Então... aí tem esse lance de equilibrar tudo isso. O que eu acho positivo, né, deixando bem claro, eu acho super positivo. Costumo dizer, não podia ser fácil entrar em medicina, né? Não podia ser fácil. É importante esse desafio. Que seja difícil mesmo, o cara tem que ser, no mínimo, resiliente para entrar em medicina, né? No mínimo, fora estudioso e tudo mais, né? Então, eu acho que tem essa... Por isso que, voltando ao começo da nossa conversa, eu acho legal essa fase, eu acho bacana. Eu sei que quem está vendo a gente não acha isso. Não, né? agora quem eles tá vão passando. nos odiar. Mas o resultado disso lá na frente, não o resultado de aprovação, mas o resultado de crescimento e tal, ele é nítido. É um nível de autoconhecimento, assim, monstruoso, para quem passou pelo processo mesmo, né? Isso é verdade. A gente tem uma aluna, a Júlia. A Júlia, ela fez 4 anos de cursinho para entrar em medicina. E entrou na medicina da Unicamp. Aí um dia ela falou, a melhor coisa que eu fiz na vida... Estava numa entrevista e ela falou, a melhor coisa que eu fiz na vida foi fazer 4 anos de cursinho. Aí a hora que acabou, eu falei, Júlia, eu acho bacana que vocês falem bem da escola, mas, poxa, né, você exagerou um pouco. Ela falou, mas é verdade. Eu falei, por quê? Ela falou, porque ao final desses 4 anos, eu entrei na faculdade madura. Tem lá uma molecada que acabou de sair do terceiro, que por vários fatores conseguiram entrar logo de cara e eu não. Só que eles chegam imaturos. Então, eu, com 4 anos de cursinho, ela até usou uma expressão, ela falou, essa molecada tem um medo de semana de prova. Ela falou, tinha mês de prova. Né? Então era um mês fazendo prova sem parar. E cheguei na faculdade sabendo ponderar, putz, essa festa aqui é legal, mas tem uma prova no dia seguinte, eu não posso ir. Enquanto a molecada ia na festa e tomava pau na prova. Né? E aí, então esse equilíbrio vem com a experiência. Uma coisa que rola para quem é resiliente, passa pelo processo e entende, é o nível de escolhas melhores, né, do que você faz, um nível de organização que, então você, no caso dela, por exemplo, você entra numa faculdade sabendo organizar uma agenda, sabendo separar horários, montar uma rotina, porque o estudo continua, né? Então, para você ser aprovado numa boa faculdade e tudo, você tem que passar por esse processo de organização, de montar uma rotina, entender. A gente costuma falar que basicamente são 3 etapas, né, ou 3 fases na vida do vestibulando que vão cooperar para a aprovação dele, né? Que é a aula, mas tem o estudo e tem o momento da prova, né? E muitas vezes ele pega muito no período da aula, né? Ah, que hora que você estuda? Ah, estudo de manhã, das 7 a 1. Não, pô, de manhã você tem aula. Ah, então aula e estudo não é a mesma coisa, não.
Né? Então você tem que, o estudo você tem que cavar um pouco mais, é você pegar a aula, aplicar o conceito. E acho que aí é o lance que a gente estava falando da primeira série, segunda série. Uma pessoa que está fazendo cursinho, tem gente que estuda 6 horas por tarde, depois de ter 6 horas de aula, né? Talvez até um pouco exagero, mas tem. Não é para fazer isso na primeira série do ensino médio. Não. Mas se você faz 1h30, 2, tô dando um chute aqui, né? Você acostumou a estudar, poxa, ali 5, 6 exercícios de uma disciplina, né? Você teve 5 aulas, 5, 6 exercícios à tarde ali. Tá bom, vai, né? O exercício honesto, né? Isso, Então não é pra sair do futebolzinho que você joga, da sua academia, Exato, né? exato. Deixar de sair com seus amigos, curtir sua família, porque 14, 15 anos de idade, né? É pra fazer isso, né? Aí vai intensificando. Agora, tem gente que não fez nada e a hora que chega lá e quer entrar na faculdade, vai sofrer muito, né? Então... Esse preparo a história legal. de ser também aquele lance de uma maratona, né? Se você nunca correu no quarteirão, você quer correr 20 km, 40 km. Né? Bom que você falou isso, porque ó, eu falo bastante para eles assim, você não cria um atleta olímpico assistindo vídeo. Você não cria um atleta da natação que viu todos os vídeos sobre natação, mas nunca molhou o pé. Né? Então, o que eu estou dizendo com relação a isso? Que a aula é um momento importante, mas que o momento em que você está lá treinando o seu exercício, o momento que ele está lá se dedicando a entender o exercício honesto, que ele não precisa mostrar para ninguém, ele não precisa copiar nada, é assim, eu estou adquirindo conhecimento, eu estou evoluindo, né? Esse momento acho que é muito importante. E quando ele me dá o feedback, então ele volta no próximo dia que ele me encontra no corredor, ou na próxima semana que ele me vê na aula, e fala assim, não entendi esse exercício aqui, me ajuda nesse exercício, né? Eu acho que não vai ter um professor no mundo que vai se negar. Pode ser que naquele momento não dê, mas ele vai falar, você vai me procurar em tal momento, a gente vai conversar ali no intervalo, no corredor, no finalzinho de aula, no começo da próxima, né? É esse o momento que acho que é mais enriquecedor. Por isso é importante também essa rotina de estudos. Atividade física também é importante para o cara tirar um pouco a cabeça de tudo isso, né? E o jeito de fazer acontecer é montar uma rotina. Montar um cronograma, né? Então, eu tenho uma briga com a balança eterna, né? E eu tô nessa agora, tô tentando emagrecer e tal. E aí eu tinha lá um esquema de ir na academia a hora que eu pudesse. Então eu não ia nunca. Né? Agora eu tenho lá um esquema que eu tenho horário fixo para ir, porque aí tá dando mais certo, porque pus na rotina. Então já tá travado na agenda, né? Pronto. Já pode tal dia, não posso. Tô ocupado tal dia, né? Uma agenda evita muito o grande mal da procrastinação. Porque você, parece besteira, né? Mas você olha na agenda, agora é o horário da física. Se agora eu não fizer a física tal, nossa, que hora que eu vou encarar? Deixa eu fazer agora. E além disso, eu acho que tem um lance interessante da agenda, que é assim, se você chegar para um aluno agora e falar, vai, senta agora e estuda 1 hora de física. Eu falo, nossa, agora? Não. Agora, se o cara fala, bom, toda terça-feira, às 4 da tarde, eu estudo física, você já está mentalmente preparado para aquilo, a coisa acontece. E para mim é um dos maiores legados do vestibular, que é te obrigar, de certa forma, a se organizar para fazer esse projeto de vida dar certo. E isso fica. Aí você vai na faculdade ter isso, na vida profissional você vai ter isso, né? Eu fiz física, como a gente falou, e eu não tive um desafio muito grande para entrar no vestibular, não desmerecendo o nosso curso, mas né, fazer o quê, né? Pouca gente quer fazer, não é a paixão nacional, perfeito. Então entrar na faculdade não foi um desafio, fazer foi. Né? Sim, eu pensei várias vezes. Primeiro ano, porque assim, ele é muito fora daquilo que a gente estava acostumado. Só quem fez sabe. Mas eu botava a cabeça no travesseiro e pensava assim, será que eu vou conseguir terminar esse curso várias vezes? E aí quando chegou lá para o 4º ano, eu falei, eu tenho que terminar isso daí. Né? E aí a organização foi aí, né? Então eu penso, se eu tivesse feito, quando eu era aluno que ia prestar vestibular, o que eu oriento hoje os meus alunos, eu teria sofrido menos. A minha vida seria muito mais fácil. Se eu tivesse tido essa orientação, se eu tivesse... a minha orientação para vestibular, ela foi mais pelos meus amigos que estavam prestando vestibular, aí que eu fui entender o que era o vestibular e tal, do que propriamente dito
pelos meus professores. Não é culpa deles, nada, não tenho nada. Às vezes o foco da escola, né? Tem escola que simplesmente não olha para vestibular, né? E não está errado, né? Era um outro momento, tal. Então, é um comentário, não uma crítica, né? As coisas aconteceram do jeito que tinha que acontecer. Fui lá, terminei meu curso, também por bastante insistência minha, né? Porque não é um curso fácil. Mas isso também é importante, porque leva àquele conhecimento do que vem a ser o curso e a profissão. Isso. Porque são coisas também distintas. E essa decisão, por exemplo, da faculdade, que é uma decisão normalmente tomada entre família, né? Não é uma decisão de um só. Às vezes a família apoiando, ela está concordando com a tua decisão, né? Sem falar das pressões, mas é muito importante ter esse conhecimento do curso, ter o conhecimento da profissão que vai se seguir. Eu tenho uma lógica para isso na minha cabeça. É muito comum alunos escolherem cursos e não as carreiras que eles vão seguir. Até, eu não sei se é a mesma opinião que a sua, mas eu vejo que esse é um problema do curso de física. As pessoas que entram em física, muita gente entra porque gosta de física. Ah, que legal, eu quero estudar isso. Mas não pensa o que você vai fazer depois. E aí, como é um curso muito difícil, e você começa a falar, bom, eu vou estudar tudo isso para quê? Né? Então, foi um exemplo importante na minha vida para aplicar para os alunos hoje, que eu penso assim, eles não estão escolhendo um curso, eles estão escolhendo uma carreira. Então, na minha cabeça, a sequência a gente faz um curso que te dá uma profissão, né? Legalmente falando, né? O diploma te dá direito a fazer isso ou aquilo, e, consequentemente, esse diploma te abre leques. Né? Então, o curso de física, por que todo mundo abandona? Porque você entra em física, você se torna um físico ou uma física, e aí quando você termina, basicamente 2 caminhos. Ou você é pesquisador, ou você é professor. Tem outros caminhos? Tem. Sempre vai ter. No Brasil muito pouco, né? Mas são desvios. Né? São desvios. Não é para aquilo que você está sendo formado. Então, essa lógica, para mim, é muito boa para quem está vendo a gente, ouvindo a gente, para pensar em escolha mesmo. E aí, vamos lá. Se isso acontece na primeira série do médio, é muito mais tempo para depurar essas ideias, exato. Né? Mas na minha cabeça pega direito. Você fez direito. Aí você tem uma habilitação. Você tirou a carteirinha do AB, você tem habilitação que nós aqui não temos. Né? Se alguém tiver um problema legal, a gente não pode fazer nada. Você podia estudar o que você quisesse sobre direito, que você não tem na carteirinha, você não pode. A hora que você tem a carteirinha, abre um leque. Direito imobiliário, direito penal, para fazer a parte de juiz e tudo mais, promotoria. Isso. Então pronto. Então aí, é isso que a gente tem que olhar. É o fim da história, né? Eu não sofri com problema de decisão no curso de física. Meu sofrimento foi com as dificuldades mesmo do curso, mas porque eu queria ser professor. Eu não entrei para depois ver. Eu sempre quis ser professor, então a hora que eu entrei eu falei, beleza. A hora que eu estava sofrendo, eu me apegava a isso. Eu vou ser professor. Então é isso, eu vou me apegar a isso e lá na frente eu vou conseguir. Então eu acho que as pessoas têm que olhar para essa carreira. E na minha opinião, a carreira está associada a coisas intangíveis. Quando eu estava nesse processo, o meu pai chegava para mim e falava assim, você quer trabalhar de pé ou sentado? Eu falava, pai, por que você está viajando? O que tem a ver? Eu estou dilema aqui do que fazer e tal, porque até definir que era física não foi fácil, né? Fiz vestibular no final dos anos 90, então todo mundo indo para engenharia da computação, ciência da computação, e eu gostava de exatas. Eu era apaixonado por basquete, então eu pensava em fazer educação física para ser técnico de basquete. Enfim, esses dilemas todos, meu pai nessa. Você quer trabalhar de pé ou sentado? Eu falei, sei lá, pai. Ele falou, com gente ou sozinho? Sabe? Aí eu comecei a entender o que ele estava querendo me dizer, né? Tanto que eu optei por trabalhar de pé, né? Eu optei por trabalhar não de terno e gravata, certo? Eu optei para trabalhar em um lugar que eu acordo cedo. Eu optei por trabalhar num lugar que é alegre, né? Escola é alegre. Ele queria que eu fosse médico, como todo mundo. Meu pai queria que eu fosse médico e geriatra, né? Pouco egoísta ainda, né? Ele queria que eu cuidasse dele, né? Claro. E aí eu optei por não fazer medicina, por quê? Pelo ambiente. Eu acho que não ia dar conta de acordar e ir num lugar onde as pessoas estão sofrendo, estão doentes, tem gente morrendo, né? E aí tem gente que tem o oposto. Fala, não, eu quero ir lá porque eu quero ajudar essas pessoas, né? Eu não. Acho que isso me consumia. Eu gosto de fazer uma piada, eu gosto de estar conversando com pessoas. Acho que fazer uma piada no hospital não seria o melhor lugar para fazer, né? Então acho que a lógica da carreira é muito ligado a isso. Que tipo de problema você gosta de resolver, onde você quer morar, né? Então você quer morar. Outro dia um aluno veio conversar comigo, eu falei, o que você vai prestar? Agronomia. Eu falei, então você quer morar no interior, você não quer morar em grande cidade. Ele olhou e falou, não é? Ele falou, é isso.
Porque se você quer morar em São Paulo, fazer agronomia, talvez não seja o melhor caminho, né? Certo? Ou você encontra outras soluções que possam ser de aplicadas novo, lá, olhando, né? Olhando estatisticamente, a maior chance é você morar no interior. Né? Todo dentista trabalha só em consultório? Não. Estatisticamente, talvez é a maior chance. Né? Não que você não pode fugir disso. Mas então pesquisa quais são as possibilidades. O farmacêutico não fica só atrás de um balcão de farmácia. Perfeito. Tem muitas coisas. Você falou de farmacêutico. Desculpa monopolizar, mas eu me empolguei. eu uma vez fui tirar sangue, fazer um exame, e aí eu perguntei para a moça que curso ela tinha feito. Eu expliquei que eu era professor de cursinho e diretor de cursinho, para não achar que eu era um stalker. Né? Aí eu falei, o que você fez? Ela falou biomedicina. Eu falei, legal, você faria de novo? Ela falou, não, eu faria farmácia. Por quê? Porque qual é o meu trabalho? Hoje eu estou tirando o seu sangue, sou eu que vou analisar. Então a minha responsabilidade é em dar um diagnóstico preciso. Né? Eu não posso errar no diagnóstico do que vai dar no seu exame. Se eu fosse uma farmacêutica, eu também poderia fazer isso. E eu também poderia trabalhar na indústria farmacêutica. Eu também poderia trabalhar na farmácia. Então, o leque é maior e inclui o meu, né? Inclui o que eu já estou hoje. Eu falei, pô, é isso aí, né? É olhar para a carreira, né? Olhar um pouquinho mais lá na frente, é verdade. E isso eu acho que é importante porque são esses olhares para o futuro, para a carreira, onde você se imagina, é basicamente uma das coisas que te motivam a continuar onde está. Né? Então, você vê numa sala de cursinho, ou numa sala de terceiro ano, você tá ali, caramba, por que eu tô vendo essa econometria? Meu Deus do céu, eu quero ser jornalista. Pô, nesse caso, pensa que isso é um meio para te levar, então você quer estar cobrindo o Lollapalooza, né? Uma banda que a gente teve, você quer estar ali fazendo... Então, esse, no caso, é um meio, vou passar, vou ser resiliente porque vai me levar lá. E se você perde o foco lá na frente, você perde o sentido do que você está fazendo hoje. E aí eu acho que o errado é pensar na faculdade. Sim. Porque se o cara põe como meta entrar na faculdade, a hora que ele passar, acabou. Tá, a meta é ser médico. Desafio, né? E esse é um problema de novo da medicina. Porque como o desafio é grande, tem gente que se apega a isso como sendo o desafio. Porque eu vou mostrar para minha família, porque eu vou dar orgulho pro meu pai, porque eu vou mostrar para meus amigos que eu sou bom. E aí o cara entra na faculdade, mas ele não queria ser médico. E aí não há dinheiro que pague, não há dinheiro que pague. Aí você vai odiar levantar cedo todo dia, você não vai conseguir ganhar todo aquele dinheiro que às vezes a gente imagina que vai se ganhar, né? Mas a felicidade daquilo de você estar fazendo aquilo que você quer, aquilo que você se propõe, aquilo que você gosta, isso é impagável. E é difícil, né? Mas pode continuar me pagando aí, viu, colégio? Isso é brincadeira isso aqui. Tô com prazer de estar aqui, mas tudo tem limite, né? Eu preciso... Tem os boletinhos, né? Tem. Cartas motivacionais. Mas eu acho que tem um pouco disso. Eu não sei há quanto tempo você trabalha aqui. Mas se você trabalha aqui feliz, do jeito que dá pra ver que você tá aqui, é porque você gosta. Sim. Não é porque você gosta. Isso vai te trazer também seus rendimentos, também vai trazer sua felicidade, seu equilíbrio financeiro, né? Claro. Uma vez teve um aluno que eu perguntei, você vai prestar o quê? Medicina. Qualquer resposta que me dão, eu sempre pergunto por quê. Né? Seja que curso for. Por quê? Ele falou, porque por causa do dinheiro. Porque eu quero ganhar dinheiro. Aí eu falei, primeira vez que alguém falou isso. A primeira vez que alguém respondeu desse jeito. Eu falei, opa... Fala mais aí. Curto e grosso, né? Curto e grosso. Eu falei, conta mais. Ele falou, eu gostaria de trabalhar com isso. Não é um negócio que está fora de uma vontade também. Ele falou, mas eu gostaria muito de ter uma família como eu vejo a minha. Eu quero ter filho, eu quero ter uma casa bacana para meus filhos, para minha futura esposa. E eu sei que o Brasil é um país muito difícil. E eu acho que a estabilidade financeira que a medicina pode trazer para mim vai me realizar esse sonho. Nossa. Isso olha para o futuro. São bons argumentos. Perfeito. Não posso discordar. E é engraçado, toda vez que eu conto essa história em reunião de pais, a gente tem reunião de pais no cursinho lá, é um pouco esquisito, mas a gente tem. E eu conto essa história enfatizando quando o menino falou que é por dinheiro. E aí eu vejo os pais fazendo assim, ó. A hora que eu dou a resposta do moleque, falou, opa... Mas então, o argumento dele é bom, ele vai trabalhar para isso. A hora que eu dou o argumento, os pais olham assim do jeito, ele tinha razão, né? Ele pensou certo, né? Ele pensou embasado, pelo menos, né? Então essa escolha ela é muito louca, mas a escolha não pode ser passar na faculdade, a escolha é ser jornalista. A escolha é ser professor, a escolha é ser engenheiro, a escolha é isso, algumas coisas, alguns desafios a gente tem que vencer. Por exemplo, para... chegar lá no curso de jornalismo, ele tem que passar por um vestibular. E esse vestibular, infelizmente, ele vai cobrar coisas que essa pessoa não gosta. Porque vamos entender, a pessoa que vai lá fazer o jornalismo, ela não tem tanta afinidade na área das ciências exatas. Em geral não, né? Não Mas o curso
né, para eu conseguir a minha vaga lá, a vaga tá lá, ela tem que ser de alguém, hein? Ela tem que ser de alguém. Eu vou ter que conhecer a física, a química, a biologia, a história, a geografia, eu vou ter que escrever um bom texto. Você vai ser jornalista, você tem que escrever um bom texto, hein? E assim, eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Tem muita coisa que às vezes a gente ouve dos jornalistas, não só uma crítica ao curso, óbvio, que não é isso, mas que tá lá na física básica. Previsão do tempo. Ela é feita em graus, que é uma medida de ângulo. Graus Celsius, né? É só uma unidade diferente, mas eu falo de coisa diferente. Para a grande maioria da população, acho que talvez isso não faça... A mensagem foi passada. Mas que tá certo, né? Tem que ser graus Celsius, né? O que custa? O que custa falar o certo, né? Ou, às vezes, tentar falar sobre algum fenômeno físico, químico, qualquer coisa assim, com um pouquinho mais de propriedade. Então, esse conhecimento que a gente adquire durante a vida, agora fora vestibular, ele vai ser levado para outras coisas. Sim. Conhecimento matemático tem que ser levado para a minha vida financeira, senão eu vou fazer muita bobagem. E eu vou além, eu acho que tem uma camiseta que eu detesto, que é uma camiseta que está escrito assim: mais um dia se passou na minha vida e eu não usei Bhaskara para nada. Não sei se você já viu essa camiseta. Já vi. Eu tenho uma raiva dessa camiseta porque é mentira. Não é que você usa o Bhaskara, mas todo o esforço que você fez para aprender a resolver uma equação de segundo grau, lá na hora certa e tal, aquilo gerou em você certas habilidades que vão ficar. Então você pode não lembrar como é que usa a equação de Bhaskara, mas você aprendeu a controlar variável. Você aprendeu a lidar com quantidade. E isso fica, né? Claro. Isso fica. Então, eu concordo 100% contigo. A gente tem que se aplicar a tudo com as ressalvas. Tem coisa que a gente gosta mais, coisa que a gente gosta menos. Porque essas habilidades vão ficar lá na frente. Vão ficar, né? E aí uma pessoa... para mim, física é isso. Para mim, física no ensino médio serve para ensinar as pessoas a controlar a variável. Né? Então é o que a gente faz a vida inteira dentro do curso de física, né? Você estava contando ali fora, você fez um experimento de levantar no plano inclinado um bloquinho, calcular o coeficiente de atrito e tal. Essa pessoa não está aprendendo só aquilo, ela está ganhando uma habilidade de controlar uma variável. Então quer dizer que o ângulo daqui vai fazer escorregar antes ou depois, papapá. A hora que o cara for, sei lá, médico, economista, ele vai falar, bom, um economista, quais são as variáveis do mercado que estão fazendo tal ação subir? Isso é física pura, né? É o raciocínio da física, não é a equação da física. Tem muita gente aí, muito jovem, né? Pensando aí já nos investimentos, fazendo alguns investimentos. Jogo do tigrinho não é investimento, cuidado, pelo galera. Amor de Deus, jogo do aviãozinho não é investimento, pelo amor de Deus. Mas para quem está fazendo aí, né, entra nessas plataformas diversas que tem, não vou citar nomes agora, mas você tem lá um gráfico de comportamento de uma determinada moeda, virtual ou não, de um comportamento do dólar, de um comportamento de uma ação, qualquer coisa nesse sentido, e esse conhecimento matemático, físico, vai te levar a um sucesso maior nessa situação, né? Eu cuido do marketing do Pandora há muitos anos. E no começo do Pandora, 16 anos, quem cuidava das agências de marketing eram publicitários, certo? Óbvio, né? O tempo foi passando e hoje, se você pegar uma empresa de marketing digital, você vai ver muito engenheiro trabalhando, muito estatístico trabalhando, porque hoje é numérico. Né? Então, o cara que fez uma publicidade com esse ranço das ciências exatas, ele perdeu o mercado de trabalho. Ele perdeu, porque você não entendeu um pouco de fluxo, de análise gráfica, de dados, você está fora. Total, métrica, você está fora. Né? Sim. É verdade. E é importante dizer também, porque a gente citou aqui o desafio da medicina, né? O alto desafio, né, para você entrar numa faculdade de medicina, talvez o não tão alto para você entrar numa faculdade de química ou física, mas é esse ponto que é importante ressaltar, vestibular é um concurso. Não é uma prova, né? No sentido de que na escola, se você tirar 4, independente de quem você seja ou o que você quer fazer da vida, 4 é recuperação, né? Mas no vestibular, dependendo do que você presta, se é química, 4 você passa, né? Nessa lógica. Então é importante você pensar sobre isso, o que você quer fazer, e olhar para a nota de corte, como está sendo nos últimos anos, quem está entrando, quem está passando, para você também saber como montar a tua rotina, o esforço que você vai aplicar ali, né? Exato. Eu acho que é importante do que você está falando para quem está
pensando em prestar vestibular, seja qual for a série, é saber a regra do jogo. Saber a regra do jogo, né? Então, como que é a prova do Enem, como que é a prova da FUVEST, da Unicamp, da Unesp, seja de qualquer faculdade que você for prestar, qual que é a regra do jogo? Então, que nota que tem que tirar, como que é a prova, né? Calendário de inscrição. Pelo amor de Deus. Inscrição a gente tem que fazer e pagar, hein, pessoal? É importante. É importante falar que a gente tem que fazer e pagar. Você tocou num ponto importante. Todos os anos eu tenho no Pandora pelo menos um aluno que está fazendo o cursinho porque não viu o que passou. Sim. Olha, não viu o que passou. Esse ano eu não tinha visto ninguém. Aí encontrei um. Tem um lá. Eu não vou citar, né? De onde tal, mas óbvio, tem um que não viu o que passou e está fazendo o cursinho. Então, é saber a regra e se aplicar, e se dedicar. Então, que dia que eu tenho que... Opa, bati aqui. Que dia que tem que pagar a inscrição, como funciona tudo isso, que dia é o resultado, onde matrícula, eu olho. Né? E cada vestibular tem a sua regra, né? O Enem especificamente, é uma coisa, tem um calendário para o Enem, então fiquem atentos, os calendários são disponibilizados para vocês. Aqui no Claretiano está em mural, a gente fala, o coordenador fala nas salas de aula. É importante o pessoal de primeira e segunda série, faça uma prova treineiro, para você sentir o clima, do vestibular. Que por mais que você tente simular, né, no simulado, nunca é a mesma coisa. Né? A gente tenta chegar o mais próximo possível, mas o ambiente, o clima é diferente. Tem gente que atrasa para chegar, tem gente que o portão fechou. Eu sei, é difícil, o portão fechou, mas você sabe que você vai fazer essa prova desde hoje ou desde antes. Você sabe qual é o horário dela. Se programe, vai ter imprevisto? Vai, mas se programe que... Mesmo com imprevisto, se programe para chegar... se acontecer imprevisto, ainda vou chegar... Eu acho que aí nós estamos falando com um pai. Eu não sei quantos pais de alunos assistem e ouvem o seu podcast. Mas os pais, eles erram muito nessa hora. Tem um exemplo clássico que é aqui em Piracicaba. Tinha uma época que a prova era na Exalc. Então, beleza, prova na Exalc. A Exalc é gigante. E o pai deixava a menina na porta. E aí deixava aqui, mas era ali. Teve 2 anos que eu fiquei de carro lá dentro, que a gente ia levar os nossos alunos, acompanhando. Eu ficava de carro. Na Exalc? Na Exalc. E vi o moleque perdido. E aí o que aconteceu? Não suando, eu tenho que fazer prova lá na genética. Entra no carro. Pum, deixava na genética. Porque, então, o pai não entende que o trânsito fica caótico. Fica, né? Bastante. O pai erra na inscrição, que você falou que tem que pagar. Tem pai que acha que se perder a data de inscrição, é só pagar com jurinho no dia seguinte. Não tem. Não existe isso, não é igual aluguel. Não tem. Não vai dar. Então, esse lance de organizar, tem que chegar 1 hora antes. Não precisa, em 15 minutos nós estamos lá. Vai 1 hora antes. Isso o trânsito vai estar... travado. Vai estar travado. E um pneuzinho furado é 1 ano que você jogou fora. Né? E muita isso coisa. Muda muito, né, a rotina da família naquele dia. Porque o almoço de domingo às vezes sai às 2 da tarde. Naquele dia, que hora que vai sair esse almoço? Né? Que hora que então vou começar a preparar o almoço de domingo? Que hora que essa pessoa acordou? O que ela tomou de café? O que ela vai almoçar? Era isso que eu ia chegar. Muita coisa. Lá no Pandora a gente dá a opção dos alunos fazerem simulado na sexta ou no sábado. Porque tem bastante gente, então para organizar nas salas e tal. E aí o que eu sempre falo, se eu pudesse te dar uma dica, faz no sábado, que é o dia que não tem aula. Porque aí você acorda na hora que você tem que acordar, você já simula ali o seu café, como é que é o lanchinho que você vai levar, tudo mais. Porque são detalhes que fazem diferença. São detalhes. Né? O que vai comer também é um ponto muito importante, né? Porque assim, não coma, não é nem dica, não faça isso. Não coma nada diferente daquilo que você já está acostumado. Nossa, eu nunca comi guacamole. Não é no dia da prova. Não é no dia da prova que você vai comer. Pelo amor de Deus. E o que eu vou levar no dia da prova? Moçada, leva chocolate e tal. Chocolate não vai te deixar mais inteligente, não vai te deixar mais ágil no dia da prova. A única coisa que ele vai fazer é derreter. Porque tá quente, ele vai derreter. Você vai abrir, vai emporcalhar a tua mão. E ele vai causar traumas na sua vida. Quando eu fiz vestibular, sabe a bolacha Calypso? Não sei se eu podia falar do patrocinador. Pode. Na época que eu era moleque prestando vestibular, tinha Calypso de chocolate branco. E como todo bom gordinho, eu adoro chocolate branco. Né? E aí eu comprei. E aí eu sempre fui muito mal em química. Sempre fui muito mal em química. E aí no dia que eu fui fazer a segunda fase da FUVEST, eu fiz tudo. E na nossa época a segunda fase eram 12 questões por matéria, né? Falei, bom, beleza, chegou a prova de química. Então vamos lá. Eu parei, fui no banheiro,
tomei uma aguinha, abri minha bolacha Calypso chocolate branco, e aí fui comendo ela e fazendo a prova de química. Nunca mais eu consegui comer aquela bolacha. Ela foi me causando um trauma, porque eu comia aquela bolacha, eu lembrava da prova. Então tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado porque ela causa traumas. O que você vai levar? Teve um menino que eu vi uma vez na porta de vestibular, ele levou um pacote de miojo. Não. Um pacote de miojo. Mas deve ser primo. Na correria ele achou que era algum salgadinho, mas era um pacote de miojo. Mal. Agora, por que a correria, né? No dia da prova não é para estar na correria, é o dia para ser mais... E esse ano a gente tem uma grande diferença de prova, que até então é bem diferente, porque as provas geralmente são à tarde. E esse ano a gente tem a Unicamp com prova às 9 da manhã. Que já é. Agora, que hora você vai acordar? Que hora você vai dormir? Às vezes na ansiedade você vai demorar para dormir. Cara, então assim, tudo você tem que planejar. É uma maratona e é muito cansativo. Ah, mas a prova é num domingo, depois é no outro domingo. Vai por mim, você cansa. Você cansa muito, muito, muito. Fisicamente, né? O Enem, para mim, é uma prova física. Se você tirar as 45 questões de matemática lá do segundo dia e dá para um aluno falar, faz aí umas 4, 5 por dia e tal, é capaz que ele gabarite. Mas ali, todo mundo junto, na atenção, então o processo rodando, é físico, né? O processo é físico. Também é bastante importante que no momento em que você está nesse preparo de prova, seja de vestibular, né, como que você está se preparando, então você está engajado, está fazendo ali, e você precisa aumentar as suas notas, quer aumentar a sua eficiência, e às vezes quando você vai um pouquinho mal num simulado, em alguma prova, você sempre acha que o que você tem que fazer para melhorar é necessariamente estudar mais tempo. Estudar mais tempo pode ser uma solução, mas nem sempre é aquilo que você está precisando de fato. Não é a única, talvez, Não é a única. Você precisa entender por que você está errando, né? Então, existem alguns motivos que te levam a errar, né? Então, no começo na fala, você comentou sobre a menina que vomitou na outra. O problema dela ali, talvez, não era estudar mais. Talvez ela chegou naquele ponto porque ela achou que era estudar mais tempo, então ela avançava a madrugada. E ao longo do ano, talvez essa moça poderia ter percebido nos simulados que ela tinha um problema de ansiedade. Né? Por exemplo, se ela começa a errar muito a questão porque dá branco. Né? E o branco é aquilo que você lembra da resposta na hora que você sai da sala, né? Você entregou a prova, puta, lembrei. Isso é um sinalzinho de que a ansiedade está atrapalhando, né? Ele está turvando seu raciocínio. Pensamento. Se ela tivesse percebido isso, né? Ela já poderia ir tratando disso antes de estourar no dia da prova. Né? Ou talvez ela percebe que, nossa, no final, chega no final, 10 minutos eu vejo que tem um monte de questão, às vezes eu não consigo ler direito, depois eu vejo até sabia, mas... Poxa, então talvez o teu problema ali não sei a questão, então não é necessariamente estudar mais, mas precisamos mexer nessa estratégia de prova. O controle do tempo. Você pega da 1 né? e vai até 90, talvez ainda não está funcionando. Né? Qual estratégia você pode usar? Como que você pode balancear isso? Então... Essa estratégia é muito pessoal, né? Tem gente que vai lá e fala assim, eu gosto de começar por aquilo que eu tenho mais afinidade. Eu gosto de começar por aquilo que eu não tenho afinidade, que daí eu já fico livre. São estratégias, mas isso cada um acho que lida, e por isso né? que é bom testar, né? Testa uma, testa outra, muda, né? Muitas vezes você vai ver, nossa, minha estratégia foi ruim no dia da prova. Por isso que existem simulados. Exato. O simulado é um momento que você quer mandar bem, claro, mas também é um momento, deixa eu testar aqui. Deixa eu testar do outro jeito. E isso serve até, eu não sei o sistema de avaliação de vocês, se tem em algum momento, primeiro e segundo tem prova teste. Mas isso pode ser testado na prova teste, né? Não é necessário ter que fazer 90 testes, não, mas você tem lá. Na primeira série tem uma prova qualquer que tem 30 testes. Essas características vão existir ali também, né? Então, para o aluno se conhecer na hora da prova, né? Isso é importante. Uma dica que eu acho que vale para física, provavelmente vale lá para química também, mas assim, é uma leitura com um pouco mais de calma dos exercícios. Tem exercício lá que não é para a gente fazer. Ele não é para fazer porque, assim, foge o meu escopo de domínio, ou ele é aquele exercício que ele vai demorar muito tempo. Eu sei fazer, mas olha, ele vai demorar meia hora. O exercício de meia hora não é o exercício para você fazer ali. Pelo menos não o primeiro, né? Não o primeiro. Você faz uma marquinha lá nele e fala, vai ficar para o final. Sobrou um tempinho, eu volto para ele, né? E aí, a gente faz aqui, até estendo para vocês aí o convite, eu faço uma aula com o pessoal lá do terceirão, que são técnicas de chute, baseada nessas falhas que são cometidas na hora
de que a pessoa que fez aquela questão, que elaborou, ela tentou falsear uma alternativa, né? Porque ela vai dar uma resposta correta, dentre as 4 ou 5 que a gente tem ali, mas ela vai tentar te enganar. E a chance de você errar é muito maior, né? Você tem 5 alternativas, você tem 4 erradas, uma certa, né? A probabilidade de erro é muito maior. É muito maior. E aí que a gente vai falando dessas técnicas, né? Existem técnicas de chute que eu tenho falado aqui com o pessoal naquela semana que antecede. E aí o relato é assim, ó, acertei 3 a mais, 4 a mais, 3 ou 4 questões a mais, galera. Pode fazer Tira você daquela zona do limbo que você não sabe o que acontece e te joga numa segunda fase, te joga numa concorrência. Você sobe nessa lista, né? Porque falando de regra do jogo, o chute faz parte, né? Faz. Ou porque você não sabe ou porque não deu tempo. Né? São 2 fatores que podem te forçar a chutar. Isso. Meu pai, que era professor, ele falava, é um processo muito injusto porque ninguém tira 10. Uma prova que ninguém tira 10, pedagogicamente, está errada. Né? Ninguém gabarita uma prova da FUVEST. Quando gabarita é um marciano que pousou aí e conseguiu. Né? Uma prova de FUVEST, uma pessoa com, digamos, inteligência normal não teria tempo hábil para resolver. Isso, né? É impossível. Eu também acho isso. Eu sempre falo isso também. Quem tem conteúdo para fazer todas, não vai ter tempo de fazer todas. Né? Então, o chute faz parte. Eles me perguntam, você faria a prova? Não, eu acho que eu ficaria naquela prova de física, porque eu vou gostar da física, da matemática, eu vou tentar resolver o exercício bonitinho. Então, provavelmente acerto mais de física, de matemática, um pouco mais da química, que tem afinidade ali com os números, com as áreas das exatas e tal. Mas eu não faria, por exemplo, aquela prova inteira, analisando do jeito que deve, como a gente faz na lousa. Né? E aí tem um ponto que eu acho que vale muito a pena citar. Muita gente, isso é pra você, hein? Tá me ouvindo, molecada. Quantas vezes você tá estudando, então você tá lembra 3 momentos? Aula, estudo e prova. Você tá no momento que você dedicou para estudo e você começa a cronometrar o tempo. Não, eu tenho 3 minutos. Mas ali você está desenvolvendo um raciocínio, ali você pode ter um tempo mais. Você está estudando para aprender, não é para sair correndo, né? Na prova é outra situação, mas ali você está na prova, teoricamente, nossa, eu demorei aqui 15 minutos naquela questão, mas quantas raízes, né? Quantas memórias de longo prazo você trouxe, quantas conexões? No dia da prova, sem 3 minutos. Aí, sim. Mas não carregue isso para o teu momento de estudo, né? Perfeito. Exato. A minha mensagem, eu acho que não é para os alunos, acho que é para os pais, porque a família impacta muito. Os cuidados que a gente já falou, práticos, né, de dia a dia, de rotina e coisas do tipo, mas, como eu falei, eu vejo o vestibular como sendo uma coisa muito maior do que só uma prova. Né? É a história de um projeto de vida mesmo, e eu acho que tem pais que têm que tomar muitos cuidados. Um deles é não transferir o seu sonho para o seu filho. Então, se você queria ser médico e não foi, seu filho não precisa ser. Se você queria ser um dentista e não foi, seu filho não precisa ser. Né? Essa projeção ela é comum e, às vezes, ela é sabida. O pai percebe isso e tem horas que não percebe. Então, eu acho que isso é o mais delicado. Né? Perceba-se. Né? Hoje, se seu filho... Eu vou falar da nossa época de vestibular. Se eu falasse para meu pai que ia prestar o curso de biblioteconomia, ele me mataria, né? Que é um curso que a gente brincava, a gente tirava sarro. Se eu não me engano, a nota de corte mais baixa da FUVEST era biblioteconomia. O curso de biblioteconomia virou o curso de ciências de dados da USP, que para mim é o curso mais promissor que existe na face da Terra hoje, né? Então, você, pai, você não sabe o que vai acontecer lá na frente com a profissão que seu filho está escolhendo. É muito... Claro que as orientações são importantes. E hoje muda muito rápido. Muito rápido, né? É claro, a gente sabe de algumas coisas, né? Seu filho quer pegar um curso que você sabe que tem dificuldades, é importante você abrir e mostrar para ele quais são os desafios, né? Agora tem uma frase que eu vou parafrasear do Karnal, né? Que ele fala que você não pode interferir na escolha do seu filho porque você quer que ele seja feliz, porque se a vida correr o curso normal dela, você não vai estar no final da vida do seu filho junto com ele para saber se ele foi feliz ou não. Né? No curso natural, no final da vida do seu filho, você não vai estar do lado dele, né? Para perguntar se ele foi feliz. Então, tem que tomar cuidado com isso, né? Muito cuidado, na minha opinião. Isso aí. Eu acho que é isso. Galera, muitas dicas, tá? Se vocês quiserem conversar em algum momento, coletivamente ou individualmente, podem nos procurar,
tá bom? A gente deixa lá nos comentários os nossos contatos. Vocês me encontram aqui no colégio, pessoal do Claretiano, mas a gente vai... Né? Mas pode colocar o nosso também. Tá bom. Nossos e-mails, essas coisas, estamos à disposição. A gente quer a gente na faculdade. É isso Legal. que a gente quer. Perfeito. Que seja mesmo um projeto de vida, não algo só para aquele período. E daí, o que eu vou fazer? Mas que isso se estenda para uma vida, independente da faculdade que você for fazer, que seja algo para te deixar feliz. É isso aí. Se você estiver feliz na tua profissão, ok, você vai acordar cedo, você vai acordar de madrugada, você vai atender cachorrinho de madrugada, né? Que eu converso lá sempre com o pessoal da veterinária que atende minha cachorrinha, que eu ligo 3 horas da manhã e ela vai atender. Olha que maravilha. Feliz. Porque se ela não gostasse daquilo, né? Ou ia desligar o telefone. Ela ia desligar o telefone e falar, não tô. Então, agora, isso é importante. Eu queria só agradecer, viu, o convite de vocês, dar parabéns também pelo trabalho de vocês, porque isso é muito importante. Então, obrigado pelo convite. Tá? Obrigado aí por vocês terem vindo. Obrigado ao Dani, parceiro, Varela, que seja também um parceirão nosso aí. Quando precisar. Obrigado por terem convidado. Parabéns pela estrutura. Incrível aqui, viu, gente? Legal. Pede o pessoal fazer um tour aqui para vocês conhecerem. A Ariane não estava aqui hoje. A Ariane está nos bastidores. Vai sair no making off. Ela não quer aparecer. Fala um oi. Só dá um oi, Ariane, de onde você está. Não vai pegar. Ela falou oi, né? Vamos dublar ela. Ela falou oi. Tô de prova que ela falou oi. Eu vou fazer em linguagem brasileira dos sinais. Legal, beleza. Valeu, gente. Obrigado, viu? Obrigado. Valeu. Valeu.